Eu não sou traficante. Foi a última frase de um adolescente de 16 anos, vítima da letalidade policial em Salvador. A mãe do adolescente afirma que ele obedeceu às ordens dos agentes e implorou pela sua vida. Esse não foi o único caso denunciado nas últimas semanas. Inclusive, um jovem autista de 26 anos também foi vítima da violência. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Coragem, gente. Dai, vamos lá. Um adolescente de 16 anos, vítima da letalidade policial em Salvador. Mais um caso isolado, né? Pois Travou um pouquinho, Dai, seu microfone mutou. isso. Até fiquei mutada, pois é, porque eu vou tratar um panorama e uma trajetória desses casos isolados, e assim, é pesado, é difícil. Eu vou dizer coragem, pessoal, coragem, porque é delicadíssimo. A gente teve neste final de semana em Salvador, no mesmo dia, uma adolescente de 16 anos, foi o Kaique, e ele foi assassinado pela polícia militar, uma execução de acordo com a família e testemunhas. Muita gente que deu entrevista para vários portais de Salvador, inclusive eu vou aqui parabenizar a briga de ACM Neto com Jerônimo Rodrigues, que a ACM Neto quer ser governador do estado, e ele tem conglomerado de comunicação, que é a TV Bahia, afiliada da Globo, e tem acesso ali ao Correio da Bahia e ao G1. Então, a gente está conseguindo matérias fantásticas sobre segurança pública, criticando o atual governo Jerônimo do Estado, a partir desta briga. Assim, tem um questionamento ácido sobre isso, mas que bom que precisa de uma briga de política para a gente ter acesso a denúncias seríssimas e graves como essa, Ana. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria, e as duas que eu vou trazer hoje são do G1. Essa primeira é da mãe desse jovem, desse adolescente de 16 anos, e ela chama de criança o filho dela, e eu vou chamar também. O menino foi morto no bairro de São Marcos, é um menino que era barbeiro, ele era estudante, de acordo com a família e os amigos, ele foi morto após receber as ordens da polícia de parar, colocar as mãos para o alto. E aqui a matéria traz: Kaique dos Santos Reis, de 16 anos, obedeceu a ordem policial para colocar as mãos para cima antes de ser morto, no domingo, dia 28, no bairro de São Marcos, em Salvador. Essa é a versão apresentada pela mãe, pela família, pela Joselita dos Santos Cruz e dos moradores da comunidade. Ana, eu preferi não trazer, inclusive, tem vários vídeos da mãe dando entrevista, e todos são dolorosos. Eu preferi não trazer a imagem da mãe chorando, falando sobre o filho dela. Inclusive, o Kaique, ele tinha um diagnóstico de grau 1 de suporte de autismo. Esse menino, ele estava na quadra de esportes do bairro, vendo uma atividade lá no local, quando a polícia chegou, fez uma abordagem de acordo com a comunidade violenta. Ele chegou a dizer uma frase muito forte, disse para uma policial feminina: tia, não me mate, eu não sou traficante. Foi a frase que esse menino de 16 anos disse. Como a mãe ela traz aqui na entrevista, o menino estava andando e eles mandaram colocar a mão para cima. Quando ele colocou, deram um tiro na perna da criança e depois levaram lá para dentro, que é um local, né, um beco, um local mais reservado, e disseram que foi troca de tiros. E esse jovem apareceu com uma bala, desculpe o termo, gente, na cabeça. E aí esse daqui foi o caso do domingo. Nesse mesmo domingo, um outro rapaz de 23 anos em um outro bairro de Salvador, em Engenho Velho da Federação, que tinha no dia anterior conquistado o emprego, também foi baleado, que foi o Adriano. Só que na semana anterior, a gente também teve esse caso aí, ó, que a Ana colocou na tela agora, que foi de um adolescente autista também, de 26 anos, no bairro do Rio Sena, Marcos Vinícius Alcântara. Então, hoje, nesse corte aqui rápido, a gente vai falar de 3 casos, de 3
jovens, adolescentes, jovens negros de Salvador, que todos de bairros periféricos, mortos com o mesmo modo operandi, todos com denúncias de execução sumária, sem uma operação policial formal, não que justificasse se eles fossem, de fato, uma pessoa ali do crime organizado. Porque é isso, a gente precisa entender que a orientação da polícia é atirar se houver, de fato, um risco à vida do agente ou de alguém da comunidade. Se a pessoa estiver com uma arma na mão, você pode atirar, mas não atiraram nem Roberto Jefferson quando ele lançou granada contra a polícia, gente. Então, Será, né? não é? Que letalidade é essa que é validada pelo Estado? Que treinamento é esse que a Polícia Militar recebe? E a gente acabou de falar de Kaique, de 16 anos, e esse rapaz agora, que é o Marcos Vinícius Alcântara, de 26 anos, um autista que saiu de casa para encontrar o sobrinho, para pegar o sobrinho na escola, ele também foi baleado, e aqui a polícia afirma que o rapaz já tinha afirma que o rapaz que tinha autismo foi baleado durante uma troca de tiro entre facções rivais, e os moradores contestam essa versão. No dia do ocorrido, Marcos Vinícius saiu de casa para buscar os sobrinhos na escola, mas resolveu passar na casa de uma vizinha para buscar o celular e pegou carona com o motorista. Câmeras de segurança mostram, inclusive, o momento em que ele desceu do veículo e entrou em casa por volta das 16 horas, e a ação durou cerca de 1 minuto. A imagem mostra, inclusive, o carro da polícia passando. A família fala que foi naquele momento que houve o barulho de tiros. A comunidade fala que quando a polícia passou, todo mundo gritou que o menino que estava correndo era autista, que ele tinha mania de correr realmente para pegar o ônibus, para andar na rua, e ele foi baleado na quarta-feira, a última quarta-feira, no dia 24. A família, inclusive, questiona que o cordãozinho que ele utilizava, né, o símbolo do autismo, foi retirado do corpo do jovem quando a polícia deu socorro, né, como eles informam que foi feito. E é mais um caso de violência. Eu vou te pedir para colocar embaixo a foto, Ana, do jovem, esse do Marcos Vinícius, um pouco mais para baixo. É esse o jovem que a mãe também, com vários relatos de dor e sentimento, traz, que foi executado pela família. E ela fala: meu filho era um menino brincalhão, ele era amigo de todo mundo, e ele estava com o cordão dele no pescoço, um cordão que identificava que ele era autista. É isso, Ana. Eu disse que eu ia tentar fazer um panorama, porque a gente teve, nos últimos anos, uma mudança de um programa de segurança pública aqui na Bahia, que era o Pacto pela Vida, que já era muito ruim, inclusive, e esse programa foi modificado pelo Bahia pela Paz, que foi super criticado por especialistas de segurança pública, porque é um programa que pensa em uma dinâmica da necropolítica, uma dinâmica que viola algumas práticas que deveriam ser de proteção, de prevenção, e, na verdade, essas práticas se tornaram de execução. O modo operandi da polícia militar é de execução, infelizmente. No caso do primeiro menino, do adolescente de 16 anos, que eu falei, Kaique, a comunidade afirma que depois de levantar as mãos, ele ainda foi obrigado a correr por uma escada, e antes de ser baleado, e depois de ser baleado, ele teve que andar até o local onde ele seria executado. Ele já sabia que seria executado. Eu vou te pedir para colocar a terceira imagem, por favor. É um coletivo, que é o Macolta Valdina, que publicou a última frase desse menino de 16 anos, que é uma frase dolorosa, é uma frase violenta, é uma frase que reflete muito essas mudanças estruturais que a gente teve na Bahia nos últimos anos. E aí o menino teria dito: tia, não me mate não, que eu não sou traficante. A morte de um traficante não seria validada, porque todos teriam direito à vida e judicialmente teriam que responder no sistema judiciário. É isso que a gente tenta pregar. A gente não quer que o Bolsonaro morra, a gente, por exemplo, quer que o Bolsonaro seja... agora ele já foi condenado e que ele pague pelos crimes dele. A gente quer isso. É o mínimo. A gente está falando de humanidade, a gente está falando de respeito, a gente está falando de direito à vida.
mas jovens negros não têm direito à vida, infelizmente. E aí eu ia trazer um outro ponto, Ana. A gente tem aqui na Bahia, a Bahia hoje tem a polícia mais letal do Nordeste. Na verdade, a polícia da Bahia é a mais letal do Nordeste, a mais letal do Brasil. E jovens na Bahia são a polícia da Bahia a segunda que mais mata no país inteiro e a mais letal contra jovens negros. Quando a gente pega os números absolutos de morte em operações policiais na polícia do Brasil inteiro, a da Bahia é a que mais mata jovens negros. É a segunda que mais mata no Brasil e a que mais mata no Nordeste. Não dá para a gente ignorar isso. Isso é um projeto político. A gente não pode acreditar que é um problema de uma agente, de uma guarnição, até porque tem 2 meses, se eu não me engano, Ana, a gente contou aqui um caso de um rapaz que correu para pegar um ônibus e foi baleado por um policial que não estava sequer em serviço. Ele estava à paisana, com a moto dele, ele tinha supostamente sofrido uma tentativa de assalto, mas ele viu o jovem correndo, achou que também era a pessoa que estava tentando assaltá-lo e atirou contra esse homem que estava fazendo hora extra para pagar uma viagem, se não me engano, foi lua de mel com a esposa, uma viagem com a esposa. Isso foi em São Paulo. E a gente precisa rever as estruturas militares do nosso país. Então, se a gente não. Eu sou uma das pessoas que eu não acredito que a extinção da polícia resulte, mas a gente precisa de uma reforma policial. A gente precisa de uma reforma policial. Daí a gente podia olhar para esse caso como como uma coisa absurda, mas a verdade é que ele é o cotidiano, ele é a recorrência. Eu ia dizer as polícias em geral, mas especialmente as polícias militares, elas são concebidas, elas são entendidas como uma permissão para a truculência, para a violência, para o assassinato. Todo mundo que já entrou em contato com uma situação dessa entende que há uma certeza desse poder que supostamente teria sido concedido aos policiais militares para fazerem o que eles quiserem. Tanto é que não adianta a gente falar de câmera. A câmera não inibe. A câmera não inibe, tá? Não é a câmera que vai fazer parar isso. É a consequência. É a responsabilização. E a responsabilização é mais do que tirar o cara da rua e botar num trabalho administrativo, tá? A punição é mais do que ele foi desligado. A punição é punição de verdade, né? O resumo da ópera é esse. Faz-se porque pode. Porque pode. Hoje, no país, no Brasil, está permitido que a polícia assassine quem eles quiserem, porque não tem consequência. Não tem consequência. O pessoal eu queria falar uma última coisa, porque a gente tem pouco tempo. O pessoal tava falando do cordão de autismo, e eu concordo com os comentários do chat de que algumas pessoas aventaram a possibilidade de que eles não soubessem o que era o cordão do autismo, e eu vou te dizer, eles sabem muito bem o que é. Eles só não respeitam. Tanto é que como o próprio chat apontou, o cordão sumiu depois, por quê? Ana, é isso, eu vou pedir desculpas em passar do tempo desse corte, tá? Eu te mandei uma matéria do Intercept, porque tem um comentário que eu li aqui que é um comentário muito próximo de um amigo meu. Eu tenho um amigo que é policial militar. E ele fala o seguinte: mas, Daiane, a Bahia tem 89% de pessoas negras. Então, como você não quer que negros morram mais? Existe discursos desse tipo. Eu podia continuar trazendo matérias do G1 ou de coletivos, como a ONU, por exemplo, que a ONU fala, traz em segmentos a morte de jovens no Brasil, mas aqui é do Intercept, que é um portal que todos vocês gostam.
Comandada pelo PT, a Polícia Militar da Bahia é a que mais mata no Brasil, e aqui é justamente essa estatística que eu trago. A Polícia da Bahia está atrás do Amapá como número de letalidade como um todo, mas a gente tem, na verdade, a polícia tem uma diferença de mortes e uma diferença da polícia. A letalidade da Polícia da Bahia, quando você vai olhar números absolutos, ela é a maior do Brasil. E aí vou te pedir para descer um pouquinho, Ana, porque algumas pesquisas, essa pesquisa aqui, é uma pesquisa que é bem completa e que ela fala sobre as justificativas. E é isso, a Bahia é um triste exemplo do que acontece no Brasil em relação a guerras às drogas. Só o primeiro parágrafo, por favor, Ana. Que aqui é a informação a cada dia, a Polícia Militar da Bahia mata, em média, 5 pessoas. Hoje o Estado tem a maior taxa de letalidade policial do Brasil em números absolutos. A Bahia, inclusive, ela é questionada em relação aos Estados Unidos. A PM da Bahia matou mais pessoas do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas, mesmo tendo apenas cerca de 5% da população americana. E quando a gente vai pegar, Ana, no mapa da violência, no Atlas da violência, a gente tem, por exemplo, a estatística, às vezes, por número de mortos quando a gente compara a questão racial. Jovens negros proporcionalmente morrem mais do que jovens brancos. Então, independente do Estado ter mais negros ou brancos, o jovem negro ele tem mais chances de falecer do que um branco. Então, todo questionamento de pesquisas que existem, como o Atlas da Violência, Mapa da Violência, a própria ONU, que fala sobre... A ONU falava sobre um jovem negro morto a cada 23 minutos no Brasil. Esse número caiu para 12 minutos, de acordo com os mapas da violência, com dados de 2024. Quando a gente questiona esses dados falando, mas é porque o Estado tem muito negro mesmo. Tá, mas e todos os outros estados a gente vai ignorar esse mesmo dado, essa mesma estatística? Isso é só racismo, gente. Qualquer questionamento de dados estruturais do Brasil é racismo, porque esses dados existem, a gente não pode ignorar, como infelizmente as nossas autoridades ignoram. E as nossas autoridades ignoram porque elas não podem se debruçar contra isso e acabar, por exemplo, com as polícias militares. Mas a gente, como população, precisa fazer questionamentos a isso. É muito doloroso, Ana. Desculpa, é muito doloroso, Ana, ficar ouvindo a polícia executando jovens e a gente ainda tem que dizer, não, pô, mas tem pesquisa, mas tem dados, mas isso existe. Comentário do M. Henrique no chat. Ninguém acha estranho que morram mais pessoas negras e ninguém acha estranho que pessoas negras ocupem menos espaços de poder. A conta não fecha, né? Por que a conta não fecha? O que faz o policial ver um menino negro correndo e presumir que é um bandido? O que será? Né? O que será? E diga-se de passagem também, mesmo que fosse um bandido, ele não tenha licença para atirar nas pessoas à vontade. Assim, não é assim que funciona, né? Mas enfim, Dai, ficamos por aqui? Isso. Ficamos, porque eu já pistolei, já passamos demais o tempo. Vamos lá, não, tá certíssima. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Eu falei, precisava coragem e precisa de coragem para olhar para essas questões também, né? Vamos lá.